Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos. Conforme nós estamos falando já desde terça-feira, essa é uma iniciativa da Fulbright Interdisciplinary Network, um projeto piloto lançado em 2021, que conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos e 5 universidades brasileiras, entre elas a Universidade de Brasília, as Universidades Federais do Pará, da Bahia, de Minas Gerais e de Santa Catarina. O início das nossas atividades em 2021 coincidem também com o aniversário da Fulbright, que é o grande centro desse evento, celebrarmos esse marco tão importante. Professora Cristina, muito obrigado por prontamente aceitar o nosso convite, e nós até brincamos por e-mail que aparentemente teria sido moldada o convite para a senhora, por se tratar especificamente da sua pesquisa e campo de atuação. E o convite que foi feito à professora Cristina foi para falar um pouquinho sobre as políticas ambientais globais para a Amazônia. E a proposta que nós fizemos foi da professora Cristina Inoue tratar um pouco e apresentar uma perspectiva do global para o local de questões socioambientais na Amazônia. Professora, vou apresentar brevemente o seu currículo, assim todos que nos acompanham podem entender o porquê que foi moldada para a senhora e por que a senhora está presente hoje para trazer e abordar esse assunto conosco. A professora Cristina Inoue é professora associada do Environmental Governance and Politics Chair Group da Radboud University, na Holanda. É pesquisadora sênior do Centro de Estudos Globais do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. É doutora em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Professora, poderia continuar com o seu currículo, que é muito extenso, tanto profissional quanto as suas pesquisas, mas eu já vou aproveitar o nosso tempo lhe passando a palavra para ouvirmos um pouco mais sobre esse tema tão importante na atualidade. Obrigada, Luiz. Eu queria agradecer a Fulbright e parabenizá-los pelos 75 anos, pelo convite. Acho que vocês têm um papel super relevante de formação de recursos humanos, de fomento à pesquisa, tudo isso no Brasil, e principalmente nessa relação entre Brasil e Estados Unidos. Né? Quando eu estava na UNB, a gente fez eu fui apoiada, não exato pela Fulbright, mas também pela Embaixada Americana num curso sobre Estados Unidos. Isso logo que eu comecei a dar aula no UNB, e também várias vezes a gente tem recebido alunos americanos na UNB, justamente para ir para a Amazônia. E, então é um prazer, uma honra estar aqui nesses 75 anos. Em primeiro lugar, acho que é um meio óbvio, mas porque aqui é a Amazônia, né, e a política ambiental global. Primeiramente, porque ela é uma área-chave não somente para o Brasil, né, para a sustentabilidade, para as questões de sustentabilidade no Brasil, mas para o planeta como um todo, um sistema que a gente chama de um sistema planetário, tanto para a questão do carbono, como vocês já tiveram, acho que um evento, um dos seminários foi sobre a questão do clima, quanto tem de carbono sequestrado, mas não é só o carbono sequestrado, porque o próprio funcionamento da floresta tem essa importância na regulação climática. Eu brinco que é um grande ar-condicionado global, né? Mas também por causa das chuvas, a água, todo o ciclo hídrico, não somente da região, mas também do centro-oeste brasileiro, sul, sudeste do Brasil e sul da América do Sul, Argentina, a Bacia do Prata, tem influência das árvores, né? Os tais rios voadores, como vocês conhecem, a questão da regulação dos eventos extremos, mas a Amazônia também tem uma importância local para as pessoas que vivem, a população ribeirinha, a população indígena e tantos outros povos, e toda a questão que a gente chama de valores intrínsecos ou inspiracionais, né? Quem conhece a floresta amazônica, a bacia amazônica, que já foi, sente a força da floresta, como eu digo, assim, e dos rios, né? E fora isso, tem uma grande biblioteca viva, que ainda tem muito a ser descoberto,
tem já coisas que já são usadas, como questões ligadas à medicina, valores medicinais, e para alimentação, e também madeira, né? E o valor da biodiversidade. Então, acho que o próximo slide é só, eu escrevo isso, assim, mais, né? Então, toda a questão de estabilização do clima, a diversidade cultural, os valores espirituais, pode passar. Mas qual o problema da Amazônia e por que a gente fala sempre do global para o local? Vocês estão acompanhando todo mundo e vocês tiveram já essa questão, é que a Amazônia, a gente teve sempre uma tendência desde os anos 70 de aumento do desmatamento que conseguiu começar a ser revertida a partir de meados dos anos 2000, com políticas públicas para isso, até chegar, né, vocês podem ver ali no gráfico, 2012 foi o ano em que o desmatamento foi menos de 5 mil metros quadrados, só que agora começou a crescer de novo e a gente teve se você pega lá 2012 para agora, você tem quase que dobrou, né, o desmatamento. Então, essa curva crescente de desmatamento é muito preocupante, por tudo que eu coloquei desses valores que são globais e locais e nacionais e regionais da Amazônia, né? Fora isso, o próximo slide, a questão particular da biodiversidade da Amazônia, acho que é o próximo, se puder passar, acho que o próximo slide, são que também a gente teve uma parada nas políticas de criação de áreas protegidas e de fortalecimento das áreas protegidas da Amazônia. Os recursos também caíram. Próximo. Agora, a questão também que eu queria levantar é que existe uma conexão, se a gente olha por uma lente que eu chamo de socioambiental, tem uma conexão causal intrínseca entre desmatamento e aí emissões de carbono, que vocês já viram sobre isso, ou vão ver pelo que eu vi na programação, perda de biodiversidade, mas também violação dos direitos humanos, tanto das populações ribeirinhas e populações indígenas, população local, e vocês também acompanharam na mídia toda a tragédia da pandemia nessa região. E aí isso tem a ver também com incêndios criminosos na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, que é ligada a várias questões, como a regularização da terra e do uso da terra, e a questão das populações, a garantia da propriedade das populações humanas, que tem a ver, isso são as coisas locais, né? E aí o global é um modelo predatório de desenvolvimento e essa escolha de um caminho de desenvolvimento que tem a ver com a dependência da exportação de commodities, né? Carnes, minérios de soja, carnes, minérios, soja, né? Essa tríade, eu ia trazer a pauta de exportação do Brasil, mas se você pega os 10 primeiros produtos da pauta de exportação brasileira, são commodities, né? E isso é uma escolha política de um caminho de desenvolvimento. E tem a ver com a inserção brasileira na economia global. Né? Então, esse olhar global e local é muito importante. Né? Então, e as exportações não são só exportações, junto com a exportação vem toda a questão da infraestrutura. Então, se a gente olha, agora com a crise está tudo meio parado, mas vocês devem estar acompanhando também que começaram as mobilizações, as movimentações para leilões ou para o ferrogrão, né, que seriam 1.120 quilômetros de ferrovia para ser construída, e tem toda a questão da exportação de soja e de outras commodities para a China. Mesmo que você tenha o Mato Grosso, produz mais metade da soja no Brasil, 70% das exportações de soja ainda saem pelos portos do Sudeste, porém as rotas mais curtas e baratas para a China seriam pela Rota Norte. Então, a partir de 2017, tem essa tendência de exportação da soja pelos portos da região norte. E com isso vem infraestrutura, não só a infraestrutura como ferrovia, mas a construção de portos na bacia. Né? Isso tem impacto
local para as populações, mas ao promover mais tendência de desmatamento e destruição, vai ter também um efeito na região centro-oeste, sul do Brasil e sul da América do Sul. Então, e já tem dados que mostram que esses aumentos de desmatamento, a mudança do clima, estão afetando já a agricultura no Brasil. Então, não é só uma questão local, global, é também nacional. E que eu queria chamar a atenção, que é um pouco o ponto da minha pesquisa que o Luiz pediu, assim, para fazer essa questão do global com o local, é que o Brasil tem compromissos globais, como vocês viram, né, com a questão que acabou de ser da COP do clima, né, e a última declaração agora que o Brasil acabou assinando sobre floresta e mudança do uso da terra, mas tem a Convenção sobre Diversidade Biológica, os países estão discutindo os compromissos pós metas de Aichi e o novo framework, né, da biodiversidade pós 2020, em que tem um compromisso com não só frear a destruição da biodiversidade, mas promover os que eles chamam de valores baseados na natureza, mas tem outras convenções internacionais, como a CITES, que é a convenção que regula o comércio de espécies ameaçadas, a Ramsar, que protege áreas alagadas ou áreas... e agora, se vocês estão acompanhando que tem esses novos instrumentos que chamam de regulação de comércio, que buscam promover cadeias de suprimento livres de desmatamento, né? Nos Estados Unidos acabou de ser aprovado o Forest Act de 2021, né? Que tem a ver com justamente tentar, pelo menos nos Estados Unidos, barrar a exportação de produtos que tenham desmatamento embutido na cadeia, mas a União Europeia também, e também é o Reino Unido. Então, essas questões de comércio internacional são super importantes para ajudar um pouco a regular de fora para dentro, quando as regulações internas não estão funcionando. E aí eu pergunto, e aí é um pouco já entra, um pouco já quase na minha pesquisa, no final, Luiz, pode passar, por favor? Estou tentando para encurtar, assim, um ponto, né, antes da pergunta, que o Brasil é um país que tem uma grande diversidade biológica, mas também uma grande diversidade sociocultural. E tem estudos etnobotânicos que mostram essa relação entre a diversidade da população e a diversidade biológica. O Brasil, como todo, é um universo de 230 povos indígenas, uma maioria na Amazônia, mas também populações tradicionais, né, que são essas populações que detêm conhecimentos tradicionais sobre o uso da biodiversidade e tudo mais. E então, qual seria, acho que pode passar daí assim, próximo slide, só para ter, né? Então, existe um plano nacional para a promoção de cadeias de produtos da sociobiodiversidade no Brasil, isso não está, assim, deu uma parada, digamos, mas isso pode ser um caminho para a floresta no Brasil, em que ao invés de desmatar e promover um desenvolvimento predatório, pode passar, por favor. É possível a gente se perguntar quais seriam os caminhos socioambientais para o Brasil que não sejam apenas, né, de resistência, de tentar frear o desmatamento ou demandar os direitos de consulta quando tem obras para serem construídas na Amazônia. Pode passar para o próximo. Eu acho que a questão é como a gente pode pensar em caminhos para a Amazônia e para o Brasil para buscar essas oportunidades de conviver na floresta, com a floresta, por meio da floresta. Tem algumas propostas que têm sido chamadas de bioeconomia, mas podem ser chamadas de socioambientalismo, ou de valorizar as cadeias da sociobiodiversidade. Por exemplo, uns alunos da UNB, a gente visitou um projeto de turismo baseado na comunidade, em que você promove o turismo comunitário
em regiões ali, essa região do Tapajós, a exploração, por exemplo, de mel de abelhas sem ferrão. Pode passar para o próximo. Ou então, com próximo slide, ou então, muitas vezes, ao artesanato com fibras, para tentar mudar essa chave do desmatamento, mas principalmente do modelo de desenvolvimento do país e a inserção do país globalmente, né? Ao invés de dessas grandes commodities, por que não produtos da sociobiodiversidade brasileira? Existem alguns trabalhos que tentam já estimar um pouco esses valores da sociobiodiversidade, e de 2013 a 2016, mais ou menos foram gerados 3,9 bilhões de reais com produtos da sociobiodiversidade. Aí açaí, castanha do Brasil, artesanatos, turismo baseado na comunidade. Então, não é que não haja alternativas, elas existem. É importante pensar em quais seriam as políticas públicas para apoiar uma governança transformativa para sustentabilidade da Amazônia, mas não, como eu falei no começo, não seria somente a Amazônia brasileira. É uma questão que é local, nacional, regional para a América do Sul, mas também global. Conservar a floresta, os modos de vida, então não é apenas um problema nacional ou local e global, ele tem todas essas dimensões ao mesmo tempo. Então, como eu atrasei um pouco, acho que eu paro por aqui para permitir mais perguntas e tudo mais. Só então, para concluir, já que no meu novo projeto, eu estava examinando justo esses 4 iniciativas que eu ainda não examinei, então, mas é basicamente para mostrar para vocês que tem iniciativas na Amazônia brasileira que promovem as cadeias da sociobiodiversidade, essa ideia de bioeconomia. E basicamente tem esse Bem Diverso, que é um projeto da Embrapa com o PNUD-GEF, Mercados Verdes Consumo Sustentável, tem o apoio do governo alemão. A Amazônia 4.0 é uma iniciativa liderada pelo professor Carlos Nobre, e Origens Brasil é uma rede de ONGs e também de algumas algumas empresas brasileiras de promover os produtos da sociobiodiversidade. Então, a minha ideia atual é um pouco pesquisar melhor essas iniciativas, quais são as parcerias, os atores e que tipos de arranjos podem promover essas cadeias da sociobiodiversidade como uma forma de, não só, como disse, resistir ou demandar direitos, mas realmente buscar novos caminhos para a Amazônia. Obrigada. Professora Cristina, muito obrigado pela exposição, e eu me interesso muito pessoalmente pelo assunto, e acho que cada vez mais brasileiros estão se interessando também por tudo que estamos vendo. E vou fazer a primeira pergunta já tentando avançar um pouco na discussão, tanto pela sua experiência nos Estados Unidos, quanto agora, vivendo na Europa. O mundo começa a olhar com outros olhos para a Amazônia, e a minha percepção é que a preocupação cada vez aumenta mais. Quando nós pensamos em políticas ambientais, trazendo do global para o local, internacionalmente, quais são os principais pontos de atenção que o mundo passa a ter em relação à Amazônia? Obrigada, Luiz, pela pergunta. Os pontos de atenção, o primeiro, com certeza, tem a ver com as emissões de carbono associadas a desmatamento, porque claramente é onde você tem os números mostrando que a curva subindo de novo, né, e as emissões brasileiras são associadas à mudança do uso da terra. Esse é o primeiro ponto. Por isso tem havido tanto essa pressão de você ter leis de comércio, né, nos Estados Unidos. Essa lei é uma lei nacional, mas porém que regula a importação deles de produtos nossos que tenham desmatamento associado.
eu acho que é um primeiro passo. Pelo que eu estudei um pouco a moratória da soja, né, que também tem um efeito já importante em relação a desmatamento, porém ele não é suficiente, porque o que tem acontecido é que muitas vezes o desmatamento vai para outros biomas, no caso brasileiro para o cerrado, e aí a questão toda, que eu estou falando sobre a Amazônia, mas não sei se vocês viram no primeiro slide, eu pus entre parênteses cerrado. A gente tem que lembrar que o desmatamento no cerrado tem um problema, tem um efeito grande na mudança do clima, porque o cerrado parece que é pouca biomassa, mas a biomassa do cerrado ela é no subsolo, isso aumenta as emissões e também tem um impacto daí na Amazônia. As águas da bacia, se você pega a bacia amazônica, a parte sul da bacia ela é alimentada por os rios que vêm do cerrado. Então, ao ter mais desmatamento no cerrado, obviamente, se você tem um efeito na Amazônia também, e que vai ter um efeito global. Então, o cerrado é intrinsecamente ligado à Amazônia. Então, somente regular comércio ligado somente a desmatamento não é suficiente na Amazônia por causa disso, porque você tem que ser cadeias livres de desmatamento total. E a outra questão é que não é apenas desmatamento, a gente tem que ter biodiversidade. A questão, a soja tem uma questão, tem um uso muito intensivo da água, o uso de agrotóxico, então uma série de outros fatores ambientais e socioambientais que às vezes não são levados em consideração quando a gente só pensa clima e desmatamento, e só é isso, assim. Então, tem que pensar biodiversidade, tem que pensar sociobiodiversidade com isso. E aí, você perguntou internacionalmente, então, aí eu acho que tem a Convenção da Biodiversidade, que coloca um olhar sobre a Amazônia, porque tem todas essas... A proposta na Convenção da Biodiversidade é que 30% do planeta Terra teria que ser protegido de alguma forma. E principalmente onde existe biodiversidade. E onde existe biodiversidade é na América do Sul, são os países do sul global, né? Na América do Sul, África e Ásia. Então, obviamente, então, tem um aspecto global importante a questão da biodiversidade. A água também. Enquanto a senhora falava, eu me recordei de uma conversa que eu tive com o professor Robert Walker, da Universidade da Flórida, e ele menciona que algo como 20 anos atrás, ele e um pesquisador brasileiro, do qual eu não me recordo o nome, estavam fazendo uma pesquisa de campo na Flórida. E o professor Robert Walker falou, olha, quando eu era criança, essa região toda que hoje a gente vê industrializada, ela era mato, e hoje não é mais. No Brasil, eu consigo ver isso acontecendo em 10 anos, 20 anos, e hoje nós começamos a perceber isso, essa grande dificuldade em conciliar políticas públicas de desenvolvimento e industrialização com políticas de preservação ambiental. E nessa mesma conversa foi tratado que, bom, nos Estados Unidos uma solução ou um caminho que foi, ao longo dos anos, sendo tomado é um maior protagonismo dos agentes locais, dos distritos, dos municípios, dos estados, em relação à federação. Esse é um caminho cada vez mais natural para o Brasil também? Eu acho que sim, né? Eu acho que, por exemplo, quando essa curva de desmatamento que vocês viram ali, né, que começou a ser controlada a partir de 2005, 2006, em 2007 teve um pequeno crescimento, aí teve um decreto que criou aquela lista dos municípios com maior taxa de desmatamento. E aí isso levou os municípios a se mobilizarem para sair da lista do desmatamento. E essa mobilização local foi super importante para fechar serrarias, para fazer o cadastro ambiental rural e para uma corrida entre os municípios para tentar sair dessa lista, porque isso também implicava restrição de acesso de créditos para
créditos de modo geral. Então, com certeza precisa ter esse protagonismo local, mas eu acho que o que a gente viu agora nos últimos 2 anos é que a ação do governo nacional também é importante. Então, quando a gente, assim, eu uso esse olhar que a gente chama da governança, e a governança sempre são múltiplas camadas de autoridade e de atores. Então, precisa uma concertação do global ao local em termos de agência, né, de atores que têm um papel protagonista. Então, não basta, e também multissetorial, né, não basta apenas os governos, mas também o setor privado e a sociedade civil. Acho que é a única forma de reverter. Muito interessante, a professora Cristina, e a todos que nos acompanham também, que eu me sinto muito positivo e alegre em estar participando dessa iniciativa piloto, que é a Fulbright Interdisciplinary Network, que visa justamente auxiliar essa troca de informações, conhecimento, acadêmicos, e, de um modo geral, levar isso para a sociedade civil. A FIM, ela tem, nesse ano de 2021, conseguido integrar um pouquinho das universidades americanas com as universidades brasileiras, criar essa rede de conexões também entre as universidades brasileiras, que é muito importante. Nós temos pesquisadores na UNB, como a professora Cristina, mas nós também temos diversos pesquisadores na área ambiental na Universidade Federal do Pará, na Universidade Federal de Santa Catarina, e poder criar uma rede colaborativa entre esses pesquisadores, entre essas pesquisas, é muito interessante, tem sido muito interessante. E talvez um dos pontos mais altos dessa iniciativa é a previsão, a partir de agora de 2022, da vinda de pesquisadores americanos para o Brasil como Fulbright Scholars. Então, eles vão poder passar algum tempo nessas 5 universidades, transitando entre elas, compartilhando conhecimento de suas pesquisas nos Estados Unidos, mas absorvendo a enorme quantidade de pesquisa que nós temos nas nossas universidades, e muitas delas nessa área ambiental. Então, eu sou otimista, pelo menos nesse ponto e na nossa participação, de que não vamos desistir, não estamos desistindo. Pelo contrário, estamos tentando fortalecer cada vez mais essas redes de conexões, tanto na área acadêmica quanto na sociedade civil. Professora Cristina, por favor. Não, eu só estava vendo aqui os comentários da Liliana, e só para dizer que realmente a gente se sente, eu me sinto também incomodada que muitas vezes o conhecimento científico e também o conhecimento das populações tradicionais e indígenas, ele é suplantado pela política, por tudo que está acontecendo. Mas eu acho que a gente não pode desistir, porque se a gente pensar em quem está lá na ponta, né, que são os povos indígenas, que são as comunidades tradicionais, eles precisam que a gente continue assim na linha de frente dessa luta pela transformação, porque senão lá assim, a gente sempre fala, né, que a corda história pelo lado mais fraco, são eles já estão sofrendo muito mais do que a gente. Então acho que é como se a gente não dá para ter esse luxo de desistir, assim, por pior que seja, a gente ainda tem um pouco de não sei se é esperança, mas vamos pensar de uma esperança realista, assim, ou um otimismo realista, no sentido de que, enquanto a gente estiver vivo e energia, a gente tem que continuar buscando essas alternativas, procurando quais são as coalizões que a gente pode formar naquele momento para buscar essa mudança de chave que a gente precisa. E, como eu falei, não é só o Brasil, acho que é uma mudança para o planeta. Assim, eu falei mais do Brasil, tudo mais foi um pedido, mas a gente está numa encruzilhada para toda a humanidade e para os outros seres. E o planeta vai continuar, a humanidade talvez não. Maravilha. Professora Cristina Inoue, muito obrigado mais uma vez por participar dessa nossa conferência em homenagem aos 75 anos do programa Fulbright e contribuir
compartilhando as suas pesquisas, considerações, preocupações que são muito relevantes. E tenho certeza que para a UNB, e tendo a UNB como integrante da FIM, é algo muito positivo para nós e que certamente trará bons frutos no futuro. Por enquanto, a senhora continua na Europa, mas em breve estará de volta e estaremos contribuindo todos juntos com iniciativas envolvendo universidades, acadêmicos e estudantes nos Estados Unidos e no Brasil. A todos que nos acompanharam até aqui, fica o meu convite para logo mais às 14 horas conectarmos de novo para mais uma palestra sobre política externa. Nós já analisamos o primeiro ano do governo Biden em relação ao Oriente Médio e à Ásia, e hoje à tarde olharemos para as Américas, em específico, com mais detalhes também para o Brasil. Professora, muito obrigado. Eu ia desejar bom dia, mas já é boa tarde, né? Já é boa tarde. Eu que Uma agradeço boa pelo tarde. convite e obrigada pelas perguntas, o pessoal que está aí assistindo, e um grande abraço para todos e todas. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Até mais tarde. Então, um bom dia, uma boa tarde, professora. Tchau, tchau. Tchau.